Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação nesta sexta-feira, dia 15 de abril de 2016. Hoje, dia da conservação do solo e dia mundial do desenhista. Hoje, nessa sexta-feira, você aí já se preparando para o final de semana, né? Embora muita gente trabalhe no final de semana, mas uma sexta-feira, um fim de semana que promete um calor senegalesco aqui na Baixada Santista. E hoje estamos ao vivo aqui, lembrando que a reprise do programa é às 11 horas da noite e à meia-noite e meia também. Hoje, tenho o prazer de apresentar aqui o meu amigo Luciano Batista, empresário na região de São Vicente e da Baixada Santista toda, e comentarista do Ação e Reação às sextas-feiras. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigo Filete. Doutor Clemente, boa tarde, e os nossos telespectadores também. Para quem está vendo ao vivo, boa tarde, né? Para quem está vendo a recepção, boa madrugada, né? Boa noite ou bom dia, ou boa madrugada, né, Luciano? A repetição depois da meia-noite. Luciano, né? Que hoje está com um relógio bonito, né? Ainda bem que não é o Augusto, porque quando eu vejo com um relógio bonito aqui, o Augusto quer trocar o meu relógio, né? Ele quer trocar o meu com o dele e tal, entendeu? Toma cuidado quando você vier com o Augusto aqui, quando o Augusto voltar, que o Augusto gosta de ficar trocando o relógio, entendeu? Não, mas aqui não tem troca de relógio, não. Ele trocou o relógio comigo, quando viu que o meu era pior que o dele, ele, no final do programa, destrocou, entendeu? E também, com muito prazer, apresentar o Dr. Clemente, empresário, médico e diretor-geral da Multimagem. Prazer estar com você, Filete, com o Luciano. E estamos aí para responder as perguntas, para fazer um jogo de bola aqui, um bate-bola legal. Estamos aí. Fala da Multimagem, queria parabenizar a Multimagem pela aparelhagem, né? Eu precisei no serviço para um familiar, né? E foi muito bem atendido lá, né? Realmente aparelhos de alta resolução, muita gente trabalhando, uma sala com vários médicos debatendo os casos, né? Para dar aquele melhor laudo. E o Clemente, com essa simpatia de sempre, me levou para todos os departamentos lá, foi muito bacana, porque é uma clínica, acho que hoje é a maior clínica do Brasil, no mesmo local de imagem, né? Então eu queria parabenizar o Dr. Clemente. Não combinamos nada, mas pelo avanço da tecnologia aqui para a Baixada, né, Clemente? Eu acho que a gente tem como norma, né? Acho que desde o comecinho, no meu início aqui, a ideia era realmente não só aumentar em tamanho, mas também realmente fazer coisas que até então não eram realizadas aqui em Santos, né? E a gente acabou conseguindo. Hoje nós oferecemos todo tipo de exame em diagnóstico por imagem. A gente acabou realmente sofisticando e não há mais necessidade das pessoas pegarem aqui o carro e subir para ir para qualquer que seja o lugar de São Paulo, que a gente tem a mesma condição e às vezes até melhor condição do que uma grande empresa de São Paulo, né? Então acho que realmente foi muito bom. O corpo clínico também é um corpo clínico muito bem afinado, pessoal altamente diferenciado, a maioria com cursos fora do país, inclusive, e eu acho que isso aí realmente acaba agregando valor para toda uma região, né, Filete? Eu já fui lá. Já foi lá? Já usei o serviço de imagem, muito bom. Você já mandou muita gente para lá, né, Luciano? Quando você joga a bola na praia, você joga bem durinho, né? Você já mandou uns 4, 5 para lá quebrar, é verdade? Não quebrei. Acho que o Luciano Batista bate muito, né? Não, nunca bati ninguém, imagina. Pegou a Palmeiras, Luciano? Não. O meu amigo falou, eu sei que tem muito falando em Palmeiras... O Palmeiras é igual feriado, né? Não, é igual o feriado de domingo, né? Ganha quando não adianta nada, né? É igual o feriado em domingo, não adianta nada, né? O Palmeiras, o pessoal estava discutindo, não é? Quem é que sai primeiro, a Dilma ou o Dunga, né? Acabou saindo o Palmeiras primeiro. Tá certo. Mas cuidado que, todo respeito ao time do Palmeiras, tem muitos palmeirenses vendo o programa, né? É apenas uma brincadeira, eles também fazem com a gente, né? Então... Claro. Eu torci para o Palmeiras ganhar ontem e não acreditei quando o Nacional perdeu em casa. Achei que... Parece até que foi de propósito, né? Colocou os reservas, não é isso? O Nacional lá do Uruguai. Mas o Palmeiras saiu pela porta da frente, né? 4x0, jogou bem, né? Não, e outra coisa, ao contrário do que as pessoas poderiam imaginar, né, Luciano? De vaiar o time, eles aplaudiram o time. Porque é o seguinte, tudo bem, nós estamos fora, mas jogando como jogaram está numa progressiva, bem, né? Ou seja, está nos preparando para futuros embates. O Cuca, que perdeu os 4 primeiros jogos, né? Agora está ganhando todos em sequência, o Palmeirense está contente, mostra uma evolução do time, né? Mas eu já usei o serviço da clínica, nem falei com o Dr. Clemente também, mas eu usei aqui na Beira de Campos, do lado de lá do canal, do lado de quem desce para o centro. Já fiz aqui alguns serviços ali. Ainda está ali a clínica ainda? Não, aquilo acabou. Não, Luciano, agora é outro mundo, viu?
Ah, é? Agora a clínica Ah, você nova fez na Costa, ali atrás da Ana Costa, não é isso? é na Júlio Conceição, 296. Isso, passando na Costa. Agora é um prédio, tem estacionamento. Lembrei, agora já vi lá. Show de bola. Prédio. Já vi lá. Outro dia eu fui fazer uma ressonância lá do Dr. Vinícius, que é ortopedista. Me passou uma ressonância e eu fui lá fazer. Ah, tá. Também. Joelho? Faz uns 3, uma ressonância do joelho. Machuquei o joelho. E o quadril também. Uma do joelho e uma do quadril. Aliás, a do joelho que me passou foi minha filha. E a do quadril foi o Dr. Vinícius, que tem uma clínica ortopédica aqui, acho que na Bernardo de Campos também. Isso, São Gabriel. Sabe quem é? Isso, Dr. Vinícius. É. Ortopedista. E eu fui lá fazer. Mas eu usei mais aqui na Bernardo de Campos, lá atrás. Antigamente era na Bernardina. Na Bernardina, eu ia lá fazer ressonância, vivia se machucando, né? O futebol arte. Os caras batem, aí você machuca, aí vai parar no Mas eu escutei falar que segundo. você machucou muita gente lá em São Nunca Vicente, é machuquei verdade? Inclusive que você joga muito com o Caio França, é verdade? Nem sei bater. O Caio França joga bem ou não? Joga. Joga muito bem. Tá correndo bem o Caio França? Tá um pouco fora de forma, mas joga Tá bem. meio pesadinho? Um pouquinho. Tá certo. E o Márcio? O Márcio não joga mais, Márcio né? não. O Márcio só eu- fica sentado vendo, né? Mas tem o joelho inchado, aí não dá pra jogar. Pé inchado também. Pé inchado. Mesmo quando foi secretário lá com o Márcio, ele também já tinha o pé inchado ou ainda jogava bolinha? Não jogava mais. Mas Não já jogava estava mais. aposentado. Tá certo. Estou procurando aqui uma nota boa para falar de São Vicente, né? Mas Notícia boa de São Vicente? estou procurando aqui outro dia o Luciano Batista, no dia 1º de abril, elogiou aqui o Billy, falou que o sistema semafórico de São Vicente é melhor que o de Santos. Eu fiquei contente, viu, e consegui tirar o primeiro elogio aqui, né? Mas, Luciano, Mas, brincadeiras à parte, brincadeiras à Não parte. faça isso, as pessoas vão acreditar. Eu falei que os faróis inteligentes, aqueles que têm uma sequência para apagar, são muito bons, que a pessoa sabe se pode acelerar ou vai diminuindo. Mas não tem a ver com o Billy. Isso é uma coisa que é antiga que tem na cidade. Em algumas avenidas. Acho até que deveriam espalhar pelo resto da cidade. Aí você já fica falando que eu elogiei o Billy, né? Você gosta, né? Rodoviária provisória de São Vicente não sai, né? É aquela questão dos 27 meses que não pagaram, foi a rodoviária da Frei Gaspar não pôde continuar, o juiz mandou que a prefeitura saia do local e não tinha o plano B, né, o Luciano? E aí hoje, 2 semanas após o ocorrido, né, foi transferida para o mercado municipal, mas parece que ainda faltam internet, fiações, enfim. O prefeito explica que falta uma série de coisas para poder funcionar. Já tem a marcação na rua, tal, mas ainda faltam algumas coisas, né? O equipamento que mais chamou a atenção foi a rodoviária, mas ali naquele local tinha uma rodoviária que ficou sem local. O que saiu dali? Canil, a Guarda Municipal, a rodoviária, Setor de alimentação? o Banco de Alimentos, o PAT, o CRAVE, o SIC e o pátio. Ora, Então, foi a Gisele, um o impacto, pessoal da Telecom imagens. já foram rápidos aí. Essa colocaram frente aí, imagem. ó, cheio de prestação de serviços à população. Tudo ficou sem lugar. Levaram o pátio para a Continental. Tinha outras coisas alugadas também, né? Tipo, Tinha lanchonete, tinha Tinha algumas coisas também que pagavam para a prefeitura, né? Aí estão levando a rodoviária lá para onde era o mercado antigo. Não é o lugar ideal, na minha visão. Tem que colocar lá porque não querem colocar em outro lugar? Tem, mas o ideal seria na Capitão Moraguiara, onde já foi um dia, eu já tinha falado disso aqui. Mas é muito ruim, né? A situação de São Vicente realmente está muito ruim. Mas, Luciano, se você é prefeito e não paga 27 meses um aluguel, onde você recebe, o aluguel é 80 mil, não vou discutir se é muito ou pouco, mas 80 mil tinha um contrato. Você recebe da concessionária, recebe da Bomboniere, você recebe algum aluguel. A prefeitura aluga aquele equipamento para outras pessoas, né? Não é isso? Eu não sei. Mas deve alugar. Tem vários equipamentos da prefeitura. Porque tem um contrato, então eu não sei qual é o teor desse contrato. Ah, sim, Eu entendi o que você quer dizer. Então, 27 A prefeitura meses. poderia repassar pelo menos o que está para receber. O que está para receber, por exemplo, cada prefeitura tem uma dotação orçamentária, penso eu, né? Dotação orçamentária. Então, sei lá, prefeitura de Canil Municipal, 20 mil por mês, tá, então vamos pegar 10 mil para alimentar os cães e 10 mil vamos pagar o nosso amigo aqui, que essa dotação já existe. Porque não pagar nada 27 meses e não ter um plano B, se você não, você tem que saber, daqui a pouco o juiz vai determinar a nossa saída, nós vamos para tal lugar que já está prontinho. Me parece uma atitude meio absurda, né? Não teve planejamento nenhum, né? Assim como outras coisas. Assim, nós temos, o povo vicentino está cansado, até quem passa por lá, de ver lixo, buraco, lixo, ruas escuras. Não existe um cuidado com a cidade, uma zeladoria. E agora o pessoal está colocando fogo em lixo também, que é perigoso, né?
muito perigoso, polui. Né? Então, são questões primárias que já deviam estar resolvidas há muito tempo. São questões que as pessoas saem de casa para trabalhar, já tem um monte de problema. E aí, sai de casa, que problema? A pessoa tem a pressão do emprego, a pressão de pagar as contas todo mês. Tal. E aí, quando volta para casa, aí depara com lixo, um transporte deficitário. Quando consegue sair de casa, né? Porque de volta e meia tem uma grevezinha do sindicato lá em São Vicente, não estou criticando a minha amiga lá, mas para a rua, e o cara, aí então todo mundo chega atrasado. Isso vai dar impacto para São Vicente. Eu gosto muito de São Vicente, mas sabe qual vai dar impacto? Isso é coisa burra, né? Eu tenho 21 funcionários na minha clínica e no pet shop. 8 são de São Vicente. Por sinal, os melhores. Os melhores são de São Vicente. Não determina, mas os mais antigos, os mais capacitados, que têm mais cursos, são os de São Vicente. Né? E quando tem esses problemas, todos eles chegam atrasados. Né? Então chega uma tropa das 7h30, todo mundo atrasado, porque ficou impactado no trânsito. Quer dizer, será que o doutor Clemente, quando analisar um currículo, está aqui, Praia Grande, Santos, Guarujá, São Vicente, puxa, mas São Vicente, Praia Grande, volta e meia está impactando esse local, poxa, é melhor pegar uma pessoa de Santos. Pode haver prejuízo para a população vicentina, não pode? Não, mas tem, na verdade tem muita gente lá na Multimais que é de São Vicente. E isso causa um transtorno absurdo. Né? Essa é a chamada greve burra. Essa, né? Que ninguém fala, ninguém fala, mas é real isso. Você vai pegar país desenvolvido, você pega Alemanha, Inglaterra, França, por exemplo, o direito à liberdade de opinião, a liberdade de greve, tudo, mas ela é programada. Ela tem que ser programada. Não é assim, fazer greve e trancar a rua. Não, pera lá. Você está atrapalhando o fluxo de pessoas de ida e vinda que são muito importantes. Né? Mercadoria que tem que chegar, medicamento, ambulância. Pessoas, ambulância e tal. Não. Lá funciona assim. Você vai acertar antes e vai ter que ser sempre numa praça pública onde não há interferência de idas e vindas de pessoas. E tem horário para iniciar e tem horário para terminar. Então, e nós estamos falando de países desenvolvidos. Né? E eu acho que teria que ter uma regra, claro, teria que ser em nível federal, mas teria que ter uma disciplina nesse sentido. Tem liberdade, porém, a liberdade até o ponto de não prejudicar o próximo. E às vezes que hoje assim, prejudica. A ambulância passa, mas às vezes impacta a ambulância lá na Presidente Wilson. Não, mas atrapalha todo mundo. Quer dizer, atrapalha todo trabalhar, mundo. Tudo. Realmente não. Há um impacto na sua clínica, por exemplo, nos dias que paralisam a Ayrton-Senna? Também São Vicente é engraçado, né? Um lado de uma avenida tem um nome, o outro lado tem outro. Isso é esquisito, né, Luciano Batista? Ayrton-Senna... Dom Pedro, né? Dom João, sei lá como, né? Até nós confundimos. Manuel da Nóbrega de um lado. Manuel da Nóbrega de um lado e Ayrton-Senna do outro. Acho que é a única... E tem uma terceira, que é na praia lá, né? Então, mas confunde, né? Devia ser Ayrton-Senna tudo, o Padre Manuel da Nóbrega tudo, porque confunde isso aí, né? Confunde. Essa greve não foi muito adequada na pista ali. E essa questão de que passa a ambulância, não passa. Porque se a ambulância ficar presa lá atrás, não tem como passar. Que na hora, lógico, não tem como passar. O sindicalista não é louco de, lógico, não deixar passar uma ambulância. Tem certeza ela disso. Não passa. Mas para lá na presidência, já não tem como chegar. Já não tem como chegar. Eu achei que a adesão foi muito baixa da greve. Acabou ficando... Houve uma convocação pelas redes sociais dos 3.000 professores. Agora, 3.000 professores. 3.000. Mas tiveram várias, né, Luciano? Não, peraí. Impactaram várias vezes. Escute só, nessa última convocaram 3.000 professores, mais os funcionários e tal. E na hora que se viu lá, aí, 50, 100 pessoas. Não estou tirando o mérito da justa reivindicação deles. Com certeza. Mas o modo operante talvez tenha que ser reavaliado, porque não houve adesão. Não houve adesão dos trabalhadores. No sentido de que, olha, o movimento sindical, ele tem que fazer juntar as pessoas, mas tem que juntar as pessoas. Você tem 3 professores e mais não sei quantos mil vai 50 só? E vai 50 pessoas, tem que se reavaliar o que está sendo feito pela cidade. E tem que se reavaliar também se o cidadão do Litoral Sul, Praia-Grandense, de Mongaguá, de Itaém, merece sofrer com uma greve dessa. Porque é os que passam para vir trabalhar em Santos. E até o Santista também. Até o Santista, por exemplo, quando chega uma outra sonografista atrasada, o cliente está esperando lá. Marcou 8 horas, o cachorrinho está lá para fazer 8 horas. Se a pessoa chega atrasada, aquele cliente está esperando. Ele está brigando com você. E ele vai brigar com você. O cara, vou supor, se eu chego lá no Clemente, vou fazer uma ressonância.
Tá lá o aparelho bonitinho, tudo higienizado, bacana. Mas se não chegar o enfermeiro, talvez o doutor Clemente que conhece pode descer, mas já tem um pepino para ele resolver lá. Quer dizer, aí se não chegar o paciente também, que ficou não, preso. Mas o paciente causa um problema. Mas o cliente, ele sempre tem razão, né? Então, se ele chega lá e não tem um médico para atender o profissional, já começa a atrasar aquilo que ia ser um dia tranquilo, já passa a ser um dia conturbado por questão disso. Por exemplo, uma faxineira que reveza às 7 horas da manhã. Aí pega uma sala, você sabe que o povo brasileiro, não todos, mas joga lata na rua e tal. Em frente à minha clínica, estou falando no meu caso, né? Tem um bar legal da esquina, eles até usam o estacionamento da clínica, a gente até libera quando de madrugada e tal. Tem um bar lá que era o Bom de Bar, agora tem outro nome lá, o bar da esquina. O que acontece? Os caras jogam lá de cerveja, às vezes urinam em vez de urinar no banheiro lá, urina na porta da tua clínica, né? Tem guarda, mas às vezes, enfim. Aí de manhã a faxineira dá aquela geral. Quando a faxineira, que é esta de 7 horas aí de São Vicente não chega, o cliente que entra lá, ele pega uma sala de espera limpa, mas ele pega um estacionamento com papel, com garrafa de Coca-Cola, você entendeu? Sujo, né? Com tipo um prolongamento de uma calçada, né? Não é o ideal para uma clínica, né? Claro. Quando eu fui na sua garagem lá, antes de ontem, né? Tava tudo limpinho, tudo arrumadinho, quer dizer, é uma coisa bacana, né? É um cartão de visita. É um cartão de visita. A pessoa que está chegando lá às 7h30, ela não quer saber se a tua faxineira está em São Vicente, se ela não veio. Ela quer o trabalho organizado. Isso eu estou falando da minha empresa que é pequena. O Clemente já tem uma maior, mas tem supermercados, tem clínicas de estética, tem outras coisas. Tem lojas grandes. Que o Vicentino trabalha. Se você abrir a janela da sua casa, de um apartamento, se for na praia, no canal 5 ou no canal 6, e se você ficar parado, você vai ver a enormidade de bicicletas que vem no Guarujá. Muitas. Praticamente pessoa de alimentação em Santos, almoço por quilo, muita mão de obra do Guarujá. Tem. Se você impacta a travessia, como é que fica, né? Mas a travessia, ela impacta com um fenômeno da natureza. Neblina, não, isso eu estou dando exemplo. No caso de São Vicente, esse que vocês estão falando, é interessante as pessoas saberem. O impacto, quando há uma má administração na cidade, que acaba refletindo nos funcionários da prefeitura, olha o problema que gera um problema na outra cidade. E aí, qual é a solução disso, né? Qual é a solução? A solução é o prefeito ter que ter responsabilidade para lidar com o orçamento. Os funcionários estão em greve por quê? Porque não receberam os seus justos vencimentos. E por que não estão recebendo? Porque o prefeito, ao longo dos anos, ele brincou com o orçamento. Ele fez tudo errado, ele não controlou questões de contratações, de horas extras, de gratificações, de reajustes salariais, e isso impactou a folha de um jeito que ele, inclusive, ultrapassou todos os limites que a lei permite. A lei tem uma tabela. Existe uma tabela. Olha, 49% do limite, você pode gastar quanto com folha de pagamento? Até 49% é um limite. Até 51,3% é o limite prudencial. Até 54% vai estourá-lo. Você tem que tomar decisões e medidas quando se acende essas luzes, que a lei te avisa. Olha, não pode mais fazer isso, não pode ficar fazendo isso. Então, o prefeito foi deixando isso acontecer. Então, o prefeito não pode deixar isso acontecer. O prefeito tem limite. Hoje, em São Vicente, a folha de orçamento, a folha de pagamento, ela estourou todos os limites. Então, hoje a folha, ela representa algo em torno de 60% do gasto do orçamento. Senhora. Exatamente. E isso, com certeza, o prefeito vai ter problemas gravíssimos no Tribunal de Contas do Estado, gravíssimos. Problemas de ordem de improbidade administrativa para cima. Por quê? Porque tratou a coisa pública de qualquer maneira. E isso vai ter um agravante. E ele foi avisado de que isso ia acontecer. Os funcionários avisaram, olha, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Foi criando uma série de gastos com salários, e aí explodiu. E aí, quando explodiu, ele não consegue pagar 13º, não consegue pagar as gratificações, suspende férias, não paga tudo aquilo que o funcionário tem direito, acabou ficando comprometido. Por quê? Porque há uma irresponsabilidade. A irresponsabilidade não cabe na prefeitura. O prefeito que está na cadeira tem que ser responsável, tem que cuidar do orçamento de maneira responsável. Olha, aqui nós temos um limite. Chama o sindicato e fala o seguinte, olha, nós temos aqui, nós vamos ter que cortar. Não, agora, se está tudo estourado, como é que agora estão falando em abrir um concurso público? Lá. Dizer, se está tudo estourado, se você passou o limite que a lei permite... eu achei estranho isso aí. Veja, está quebrado e quer chamar mais gente. Como você vai contratar pessoas, mesmo que esteja precisando,
você está fora da lei. Você já explodiu, está com 60% de gasto Isso com pode salários. gerar processo para a prefeitura, Mas que já vão cobrar, mas já gerou. que vão cobrar exames e tal. Eu acho que, como o Clemente falou, eu passei uma versão aqui, o Clemente concordou comigo, eu não tinha combinado com você nem com o Clemente nada, mas eu passei uma versão do empresário de Santos, né, que às vezes ele pega um funcionário muito competente de São Vicente, mas tem esses impactos. Esse ano tiveram vários impactos, né, várias vezes, o sindicato paralisou, a Ayrton Senna, tal. Beleza, alguns conseguem passar de moto, outros têm carro, outros vêm de condução, transporte público e tal. Mas é uma versão que talvez o sindicalista, que muitas vezes está correto, ele não tem essa versão, né? E pode atrapalhar futuramente os moradores da cidade, né, Clemente? Ah, com certeza. Agora, Filete, eu vejo o seguinte, eu não sei, na verdade o PT não tinha muito interesse em fazer uma lei nesse sentido, mesmo sabendo que fora hoje é o que existe de mais moderno. Porque país mais liberal que Estados Unidos, ou que uma Inglaterra, uma Alemanha, em termos de democracia, sem exemplo disso aí. Mas assim, você tem que regulamentar leis para que ela favoreça determinado grupo, sem prejudicar a grande maioria da população, que é mais ou menos o que o Luciano estava falando. Mesmo a ambulância não consegue passar porque está lá, está prejudicando pessoas. Então, por que não fazer uma lei onde te dá o direito de greve, porém num local onde não haja prejuízo para as demais pessoas? Isso é democracia. A democracia não é bom para mim, o resto que se dane. Como outro dia, 21 pessoas do MST parando uma marginal. 21 cara prejudicando, imagina, uma população, milhares e milhares de pessoas e ninguém faz nada. Quer dizer, se tem uma lei dessa, esse cara, ele furou a lei, vai 21 pincana e acabou. Tira e leva embora. Quando paralisa a Avenida Paulista, você vê quantos hospitais de alta complexidade tem naquele local? Santa Catarina, tem um monte que impacta naquela região. Às vezes você vai marcar uma consulta lá para uma pessoa, 3 meses para marcar uma consulta, 2 meses, ou um exame de alta complexidade que a pessoa de São Paulo vai fazer lá mesmo, né? O que acontece? A pessoa não consegue fazer. Você marca um exame, olha, o Luciano Batista vai fazer um exame em São Paulo, ou uma pessoa de Campinas vai para São Paulo, 3 da tarde hoje. Tem uma greve lá, a pessoa não consegue chegar, não consegue fazer o exame, a pessoa está precisando. E aí tem que remarcar daqui a 3 meses, daqui a pouco a pessoa até morreu. Mas o que é interessante disso? Tudo isso tem conserto. Eu faço questão de falar isso, porque as pessoas, às vezes, fica todo mundo aborrecido. Nós estamos falando de um problema grave. Isso tem conserto. O ideal seria essa questão da lei. O sindicato do Macaé, como é o nome do sindicato do Macaé? Sindicato da construção civil, é isso? Tem construção civil, nesse sentido, 4 sindicatos. O sindicato do Macaé tem dado um exemplo. O Macaé estava ontem lá em Cubatão, né? As greves que a Codesave tem feito, sabe onde estão fazendo? Na Biquinha. Ali na praça, 22 de janeiro. Na praça. Não é na rua da Biquinha, na praça. Então, os trabalhadores da Codesave vão lá para a praça, então há um espaço gigante, e não atrapalham. Quem vem da Ponte Pêncil não tem nenhum problema, quem vai para a Padrancheta ali, passa, todo mundo circula com seu veículo no entorno da praça. E no meio da praça, tem centenas de trabalhadores discutindo se a greve continua. O Macaé estava na construção, onde também em frente à prefeitura, não é isso? Em frente à prefeitura. Isso, em frente à prefeitura. Não impactou, talvez impactou a prefeita, mas não impactou os outros. A prefeita se sentiu incomodada, mas impactou o estudante, o doente. Essa é a greve inteligente. A mídia, toda a mídia da Baixada Santista, foi lá na Biquinha, cobriu a greve, filmou, entrevistou os trabalhadores, entrevistou o presidente, e acompanhou para e passo a greve da Codesave. E ninguém perdeu o horário do trabalho. Então é necessário uma reavaliação de fazer isso com as pessoas na Baixada. Vamos parar aqui. Você falou, eu vi esse dia, 21 pessoas pararam a Avenida Marginal em São Paulo. É a falta de organização total. Total, não pode ser assim. Aliás, tinha que ter uma ordem do comando da Polícia Militar para não deixar, porque, peraí, seu filho sai daí, da rua. Lógico. Não pode fazer isso, pô. Não pode 20 pessoas, vamos parar agora aqui em Marginal. É isso, pô. Quer dizer, assim, vira uma terra de ninguém. Uma terra, não dá. Então, é preciso uma organização melhor. Mas tudo parte de um governo, de uma cidade. Então, parabéns ao Macaé, né? Parabéns ao Macaé. Tá aí. E aos funcionários da Codesave que têm o bom senso de ficarem no meio da praça. Eu tive lá. Embora os funcionários do sindicato lá dos professores também estejam corretos quanto às reivindicações. Só que às vezes o local não é o mais adequado porque causa impacto na região
e pode causar alguns problemas sérios, né? E eu acho que a opinião não é minha, não é nossa, da bancada. É só ver 3 mil convocados para uma greve, aparece 50. Quer dizer, a maioria esmagadora, 90% não foi, porque não concorda com esse negócio de ficar parando na avenida. Né? E prejudicando as pessoas que estão indo trabalhar. Porque de manhã, no tapetão do Tararé, vou chamar de tapetão, o que você vê ali é um fluxo de pessoas. É absurdo, né? Todo mundo está indo trabalhar. Ninguém está indo passear. Você pega a ciclovia ali, do trabalhador, você vê milhares de bicicletas passando, as pessoas estão indo para onde? Elas estão indo trabalhar, gente. E é uma via de fluxo rápido. Aí você interrompe a via que tem... Tudo, fica um caos. Isso acaba virando um fato negativo que não atinge o objetivo. Talvez haja de uma maneira muito melhor. Até o contrário, fica uma greve antipática, né, Luciano? Fica uma greve antipática, porque todo mundo fica contra. Fica contra. Todo mundo fica contra. O Antônio Carlos da Atmas, que também aqui da TV Com, ele convida todos para uma noite portuguesa com certeza. O grande Antônio Carlos, dia 16 de abril, agora amanhã, né? Das 21 a 1h da manhã. Animação Banda Ribeiros, cantora Mali Gonçalves, entrada salpicão de atum, jantar tosca de João e Maria, bacalhau, caramelado, sobremesa, uísque, vinho, tá caprichando, Antônio Carlos, uísque, vinho, né? Reservas, convites na Secretaria Social do Clube, né? Depois eu vou passar no telefone, não passou o telefone aqui da Secretaria? Passou. 32 33 5125. 32 33 5125. E o convites, entrada, traje de época ou esporte, exceto bermuda. Ó, o Antônio Carlos está moralizando, ó. Não pode bermuda, viu, Luciano? O pessoal vai de bermudinha na arte, mas não entra lá não. Lá. E aí tá em trajes típicos, né? Exceto bermuda, grande Antônio Carlos. O uiscão. Antônio Carlos gosta de uísque? Gosta, né? Gosta. Um uísque, uma cerveja. É legal, ele vai vestir de Mas português. comanda bem, Antônio Carlos, comanda bem lá, com microfone, atende você muito bem. Amanhã estarei lá. Talvez ele mandou o convite para o Augusto, o Augusto e Fernando e 2 para mim. O Augusto não foi e me deu os convites. Aí ele ficou bravo comigo. Eu falei, não, agora manda para a TV Com aqui direcionado, né? Tá bom. Já reservou a mesa para Fernando, Augusto, Filete. Amanhã estaremos lá. Vamos ao breve intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta na Ação em Reação nessa sexta-feira, dia 15 de abril de 2016. Hoje com Luciano Batista e Dr. Clemente. Dr. Clemente, chegando várias perguntas aqui para o Luciano, para o Dr. Clemente, muitas perguntas, né? Mas vamos começar a falar aqui. A Flávia, ela pergunta para o Dr. Clemente o H1N1 na Baixada Santista. E para ele comentar o primeiro caso de Zika em Santos, né? Nós temos 3 casos de Zika na Baixada Santista, para que o telespectador entenda, e foi diagnosticado o primeiro caso de Zika numa moradora de Santos e está grávida. Na verdade, essas informações provavelmente não correspondem à realidade, né? Não devemos ter só 3 casos de Zika. É que esses são os casos notificados e comprovado um caso, por exemplo, comprovado. Na verdade, isso deve ser muito acima. Como o da H1N1, por exemplo, o número deve ser absurdamente alto. Assim, o cara é forte, pega uma gripe, ele toma suco laranja, toma antigripal, descongestionante, tem uma imunidade boa, pegou, tal, porque naquele dia ele dormiu mal, estava com os problemas, tal, mas aí ele se recuperou, dormiu, tal, não foi nem no médico. Não foi. Ou foi no médico particular que não notificou. Não notificou. Ou ele nem foi para o médico. Ou te ligou. Fez um sintomático, tal, H1N1, mas para todos os efeitos é uma gripe comum. Ou seja, isso é muito comum. Porque a pessoa é forte, de repente teve que varar uma noite no trabalho, baixou a resistência, pegou. No outro dia ela dormiu, tomou vitamina, tomou um suco, descongestionante, ligou para um amigo médico, falou, faz isso, se não melhorar, procura o posto de saúde. Ele melhorou, não notificou. Exatamente. E por que a vacina existe, então? E ela tem os grupos de indicação. Então, crianças, gestantes, idosos. É porque a resistência imunológica dessas pessoas é menor. Então, você vacina para o organismo produzir anticorpos contra aquela determinada doença, que no caso seria a gripe comum e a gripe H1N1. Então, existe esse aspecto. Para os demais, como você chamou a atenção, Filete, que são mais resistentes, essas pessoas não vão procurar médico nenhum, a não ser que a coisa complique, né? E a vacina já vem justamente nesse sentido. É muito mais custoso para o governo, para o setor público, pagar internações como complicações resultantes de um H1N1 ou até de uma gripe convencional. Mas também não precisa gerar pânico nas pessoas, né? Dessa vez não tem nenhuma comparação. Mas na epidemia anterior, o próprio Ministério da Saúde fez uma pesquisa para saber quantos morreram no ano pela gripe comum, quantos morreram pela H1N1. Mais pela gripe comum. Mais pela gripe comum do que pela H1N1. Então também não podemos gerar pânico, né? Senhor Batista, a Suzy está falando que a minha camisa, que eu estou bonito com essa camisa, que todos nós estamos muito bem arrumados, que o programa começou informal, mas depois ficou com uma sala de estar com amigos, né?
e pergunta para você se você acha que São Vicente tem solução. A Suzy do Estuário. Suzy, a camisa dele é bonita, eu achei ela um pouco São Paulina. Né? Não fala isso. Não, pô. É brincadeira, é claro, Suzy. A camisa é bonita mesmo. Luciano Bolsonaro, hein? Luciano Bolsonaro. Olha lá. Não, a camisa realmente é bonita, uma camisa, um cara fino, né, como filete. Mas, Suzy, claro que tem jeito em São Vicente, né? São Vicente é uma cidade que tem todas as condições de sair dessa coisa de patinho feio, né, da Baixada Santista, né? É um horrível, né? A primeira cidade do Brasil ter Hoje São Vicente é o patinho feio, Luciano Batista? Hoje São Vicente é o patinho feio da Baixada Santista. Aonde você tinha uma cidade... Vamos relembrar aqui. Por que o Billy ganhou a eleição? Por que o Billy ganhou a eleição? Ele não caiu do céu. As pessoas votaram nele porque queriam mudança na cidade. Queriam um novo. Porque a cidade estava ruim. Estava ruim a cidade. Pô, então vamos mudar esse governo que está ruim, vamos pôr um outro cara que vai arrumar. Ele se propôs a ser esse cara e ele foi o cara que conseguiu uma façanha. Ele conseguiu piorar aquilo que estava ruim. Então, a sensação que o Vicentino tem e que está em torno, como a Suzy do Estuário, né? Suzy do Estuário. É que lá não tem jeito. E parabenizou vocês, falou que vocês estão também todo mundo alinhado no programa, que nós estamos batendo papo como se fosse uma roda de amigos. Sim, veja só, São Vicente tem um orçamento razoável, que passa a casa de R$1 bilhão, né? Tem condições de sair dessa crise, porque tem uma história forte, já saiu de crise no passado, e não vai ser essa crise que vai sumir com a cidade do mapa. A cidade tem que acordar, é necessário, se faz necessário que a população de São Vicente compreenda isso. E não só de São Vicente. São Vicente parece o Brasil, né? É crise, 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 crise. Só que é engraçado, a gente vai em Praia Grande, por exemplo, e a cidade funciona. O prefeito Mourão lá toca a cidade. Quer dizer, então a crise não passa, tem um muro. Por acaso o Mourão fez um muro da Ponte do Mar Pequeno e do Japuí ali, então a crise aqui não passa. Não. Lá funciona. E outras cidades, se tu vai para o Vale do Ribeira, você vai em Registro, você vai em Juquiá, as cidades estão limpas. Aliás, não precisa nem ir lá no Vale do Ribeira. Eu falei Vale do Ribeira porque dizem que lá é muito pobre. Engraçado, é pobre, mas é limpo. Né? Como diz aquela empregada doméstica daquele programa humorístico, Sai de Baixo, sou pobre, mas sou limpinha. Então, a cidade, pobre, mas vive por orçamento da cidade. A cidade tem isso. Se você tem um orçamento de 1 milhão em São Vicente e 2 em Santos, Santos tem que ter, com a mesma população, tem que ter mais recurso, tem que ser uma cidade, mesmo com 2 gestores iguais, se puser o Clemente São Vicente em Santos, com certeza em Santos ele consegue fazer mais coisas, que a população é quase a mesma, com o dobro do orçamento. Mas São Vicente também tem um orçamento de 1 bilhão, dá para fazer muita coisa. Sim. Não precisa ser o patinho feio. Não. E a cidade do Vale do Ribeira tem um orçamento menor, mas também tem menor gasto também, sobrevive. Não, e outras cidades tem. A São Vicente é o 14º maior orçamento do Estado. 14º. Então não é possível que fique daquele jeito, né? Então é necessário que as pessoas, a população de São Vicente tenha um papel muito importante nessas próximas eleições. É um papel histórico. Não existe revolução sem a participação do povo. Se as pessoas acharem que é o seguinte, isso aqui vai mudar sem eu participar, não tem como. Todo mundo tem que ter a consciência, tem que ir lá votar, tem que escolher alguém. Eu não estou falando que vai votar em mim, aliás, nem estou falando que nem de candidatura. Estou falando o seguinte, as pessoas têm que escolher, tem que mexer na prefeitura, tem que mexer na Câmara, tem que falar, olha, tem que escolher, tem que votar, porque para mudar a vida saber quem está votando. Exatamente, só indo votar. Tem campanha assim, não vota em ninguém, isso é a maior besteira. Porque ao não votar em ninguém, você favorece os ruins. Ao não participar, os ruins adoram. Quando as pessoas do bem ficam de fora da política, os do mal adoram. Então todo mundo tem que compreender... Fica mais fácil para quem está no poder, né? Claro. Porque então, se você tem 10 candidatos e você vota nulo, porque quem tem a máquina, sempre quem tem a máquina... Tem a vantagem. Tem a vantagem, você já tem os empregos, você já fez muita coisa, por exemplo, eu sou prefeito, por exemplo, lá de São Vicente, o cara pediu alguma coisa para mim, pô, dá para ver a minha rua lá, tal, se for uma coisa pertinente, tudo bem, faz isso, faz aquilo. Então, bem ou mal, mesmo estando mal, alguma coisa para alguém ele fez, né? Então, tem os comissionados, tem o pessoal que está... Então, já tem uma eleição de, vamos supor, de 15% a 20%, mesmo estando ruim. Não é isso? É isso aí. Então, se der um nulo, ajuda quem, de uma certa maneira, está no poder em qualquer instância. Por isso que eu estou falando aqui que as pessoas têm que participar. Não é só em São Vicente. Não é só na cidade de São Vicente. Todo mundo tem que fazer o seguinte, tem que juntar, escolher lá no seu bairro alguma liderança importante na sua região, ou pode ser até de outro bairro, para votar para ser vereador. Tem que escolher um prefeito um prefeito que tenha compromisso com a cidade. O que não pode é as pessoas não irem. É as pessoas se aborrecerem e não irem. Eu sei que está todo mundo aborrecido. Claro que está todo mundo aborrecido. Mas o troco, a fatura pode ser emitida no dia 2 de outubro. É ali que ali é o momento que todos são iguais.
Então, o Geraldo Alckmin, ele vota uma vez. O Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente da República, ele vota uma vez, ele não vota 2 vezes. E o cara que mora lá na Ponta dos Cachetas, ou lá na Vila Mariana, lá no Maitá, lá no fundo da Parque Continental, o cara que vota lá, o voto da dona Ana. É o mesmo peso, né? É o mesmo voto. A dona Ana, que tem lá a peso. crechezinha na Vila Mariana, tem uma creche lá. A dona Ana toca aquela creche lá. Um abraço pra dona Ana. A Corina, que toca uma creche lá no Rio Branco. Vale o voto do Fernando Henrique Cardoso. É igualzinho o voto do Aécio Neves, não tem diferença. Então é nessa hora que a gente tem que ir lá escolher alguém. Olha, eu vou escolher alguém aqui para gerenciar a minha cidade. O Geraldo Alckmin, que estava no programa ontem, na 95.1, programa humorístico da hora do almoço, né? E o Geraldo Alckmin que falou que não existem partidos com ideias definidas no Brasil, que nós sempre colocamos aqui nesse debate, que os partidos se misturaram, que tem muitos partidos com donos, e que quando você quer escolher um nome para o partido pela democracia, né? Você quer escolher um nome, você faz uma convenção. E que no PSDB de São Paulo foi feita uma convenção onde o João Dória ganhou. Aí o repórter perguntou, o senhor votou no João Dória? São 3 candidatos. João Dória, André Matarazzo, né, tal. Eu só podia votar em um. Eu não podia votar nos 3. Eu votei no João Dória. Mas eu não nada contra os outros. Aí o que aconteceu? O João Dória ganhou. O André Matarazzo saiu do partido. Peraí. Nós estamos escolhendo aqui quem vai ser o gestor da TV Com, nós 3. Aí ganhou o Luciano Batista. Eu vou embora? Então na democracia, eu tenho que falar, não, ganhou o Luciano Batista, muito bem. Assumir a derrota. Parabéns, Luciano Batista, vou te ajudar. Né? Se o teu partido fizer o Geraldo estava reclamando isso ontem, que além dos partidos não terem ideias definidas, tem grupos nos partidos que ele acha normal, mas quando se define uma pessoa, o João Dória ganhou, ele foi escolhido pela maioria. Tá bom, eu perdi, eu saio do partido e vou para outro. Então que democracia é essa? Não, Na verdade ele estava acertado já. O André Matarazzo já estava acertado com o PSD. E ele ficou naquela. Se eu for bem no primeiro turno, eu fico aqui. Senão, não. Quer dizer, ele estava fazendo um jogo duplo. E descobriram, essa é a verdade. Lógico, mas você concorda que, por errado. exemplo, é errado. Errado. É um partido. Errado. Todos por um por todos, né? Mais do que isso, o maior partido que nós podemos ter no mundo, no Brasil, o maior partido é a população. Todos os partidos existem e os políticos existem. Qual é o fim? Qual é o fim de todo mundo ser político? É poder prestar serviço à população. Então, o mais importante nessa engenharia de partidos, PT, PSDB, todos os partidos que existem aí, PTB, eles estão para formar, para disputar a eleição, para servir à população. E isso se perdeu ao longo do caminho. As pessoas assim, olha, eu vou perder como aconteceu em São Paulo. O cara tem que aceitar a derrota. Quando o Caio perdeu a eleição para o Billy, lá atrás, e eu estava na Assembleia, eu era deputado, assim, nós temos que ajudar o prefeito eleito. Todos os 15 vereadores que se elegeram em 2012, nenhum era do Billy. Mas todos fizeram corretamente, no começo do governo, de apoiar o governo do Billy, porque você tem que dar apoio para quem ganhou. Não adianta você perder a eleição, bom, agora eu vou torcer para dar errado. Não vou ajudar, que é para dar errado. Meu amigo, então você não ama a cidade. Porque você tem que ajudar. Se lá na frente você sentir que o cara não tem condição, tudo bem, olha, estou me retirando, porque o cara de fato não quer resolver a cidade. O primeiro político que rompeu com o Billy foi eu, no final de 2014. Porque eu ajudei o máximo que eu pude. Eu levei o Billy para firmar uma série de convênios com o Estado. Convênio para maternidade, ele perdeu. Eu trouxe dinheiro para construir que cuida de animais? Zoonose na área continental. O Tesso começou a construir, o Billy não terminou, tiveram que devolver o dinheiro, está sendo investigado pelo Ministério Público. Por que não trouxe termina? Dinheiro para fazer. Termina? Trouxe dinheiro para fazer o centro cirúrgico do Hospital São José. O Técio enrolou, aí começou, não terminou. Aí o Billy não terminou, tiveram que devolver o dinheiro da emenda. Saiu matéria no jornal, isso é dado. Eu tenho. é mentira. Eu tenho cópia desses cheques. Cópia dos cheques da devolução do dinheiro. Trouxe o dinheiro para fazer o convênio com a maternidade, não usou o dinheiro. Então, eu vou sair. Porque eu estou fazendo. Dinheiro para devolver, eu me sinto. Devolveu todo esse dinheiro? Devolver o dinheiro com juros. O que é pior. Então, eu me senti fazendo papel de bobo. Porque, peraí, eu estou ajudando o cara. E não importa que partido que ele é. Eu vou insistir. Você está ajudando a cidade, na verdade, né? Exatamente, eu era do PSB. Então, o PSB perdeu a eleição. Então, ganhou a eleição o Billy. Então, todos nós temos que ajudar, no meu entendimento, porque nós estamos ajudando a cidade. Só que, o que aconteceu?
nós temos pessoas que não ajudam. Que não ajudaram e torceram para dar conta. Quanto pior, melhor, né? Isso é um absurdo. Eu acho errado. Quem sofre é a população. Exatamente. Né? Quando ele demonstrou, de 2 anos para cá, que não tinha mais jeito, então eu vou sair fora, porque não dá para me ficar aqui fazendo papel de bobo da corte, de ajudando um cara que não quer ajuda. E eu acho que hoje é assim, a população de São Vicente e das outras cidades também tem que acompanhar. Porque não adianta depois. Você pega um amigo na rua, faz uma brincadeira com seus amigos, você e o Clemente. Você votou aqui para vereador, as pessoas nem lembram. E é tão importante votar nos vereadores, porque os vereadores podem influir nas decisões do prefeito, nas decisões da cidade. Mesma coisa os deputados estaduais, federais, que hoje vai caçar a Dilma, quem decide? Os deputados federais. Quem votou neles? Nós, população. Nós votamos. Então, nós temos que compreender que se a população participar da eleição, você melhora a classe política. Se cobrar. Imagina se o impeachment fosse secreto. Nossa. Aí é complicado. Nem o Collor teria sido caçado. Sobre isso, tem uma telespectadora falando aqui. Um abraço ao Luciano, ao Clemente e ao Filete, futuros prefeitos. Eu acho que o único pré-candidato aqui é o Luciano, mas tudo bem, muito obrigado. Ela não disse o nome, mas eu estou perguntando para ela. Apesar dos indicadores divulgados a favor do golpe, a Dilma é igual ao Corinthians, vai virar o jogo nos últimos minutos. Seja com apoio da justiça ou não. Eu estou com o Cirino. Aí, ó, parabéns, a televisão aqui é uma democracia. Claro. Cirino, na terça-feira passada, veio com a Misacute aqui. Não vai ter golpe, nós tiramos o sarro. Gente concordou, gente não concordou, mas a TV Com não está tomando partido. Cada um tem sua opinião, né? O Aldinei, que está digitando. Boa tarde, gostaria de saber do Clemente se o H1N1 pode ser transmitido por microfone de repórter na rua. E eu digo isso porque durante uma entrevista de rua eu perguntei isso ao repórter. E hoje eu panelaço às 20 horas. Não pode sim, porque é o seguinte, o Aldinei. Você pega um copo, por exemplo. Você acabou, é um fômite, né? Acabou de suar o nariz. Ou dar uma respirada na mão. O vírus está ali. Você pegou aqui, quem pegar em seguida, se pôr a mão na boca, nos olhos, já tá contaminado. A pergunta é pertinente. Você pegar um dinheiro, tiver o vírus e tal. Você pegou no microfone. O cara, normal, mas o repórter não vai deixar de entrevistar as pessoas. Vamos dizer assim, só se ele usasse uma lapelinha, assim, mas ele não tem como o repórter da TV Tribuna, TV Com, TV Santa Cecília, Record, Bandeirantes, não tem como não entrevistar a pessoa na rua se não usar o microfone. Não, mas eu entendi a pergunta dela pelo seguinte, Filete. Aldinei. Aldinei do Embaré. Aldinei, porque é o seguinte, qual a orientação dos cientistas? Ao invés de você pôr, por exemplo, o dedo, a mão, faz isso, ó. O braço. Quando você der a mão para alguém, a mão está limpa. Agora, se você fez isso aqui, passou a mão, passou o dedo aqui, aí na hora que der a mão para outra pessoa, já contaminou outra pessoa, né? Então, se está com gripe mesmo, faz isso. A mão está limpa, tal. E preferencialmente lavar a mão muitas vezes por dia, que é realmente para evitar contato. Ou a proximidade, né, Filete? Você está falando muito próximo, tem as gotículas que saem da boca e contamina a outra pessoa. Então o cara que é paquerador, Clemente, que vai na balada, moleque novo, que na balada agora de sábado, vai sair, que já não é igual o Luciano Batista, não é igual o Clemente Filete, já estão com uma certa idade, mas a molecada nova que vai na balada, não pode dar beijo, como é que funciona isso aí? Beijou, pegou. Na verdade tem que ficar... Isso é uma boa pergunta. O pessoal da produção já está dando risada, né? Vai todo mundo pra baladinha fim de semana, tá todo mundo rindo. Como é que faz, né? Como é que faz, né? Será que o álcool, ele, como é que fala, esteriliza? Mas é bom ficar de olho. Na verdade, as pessoas têm que ficar de olho, têm que se cuidar, têm que manter uma rotina de higiene, evitar passar a mão nos olhos, na boca, né? E a gente tem costume, né? A gente tem costume de coçar o olho, você está na rua, você mete a mão na boca, mete a mão nos olhos, às vezes você conta o dinheiro e vai tomar um café na padaria, paga com o dinheiro, depois pega o pão na mão, quer dizer... Não tem, até... Não sei se você pagou, tem que mudar já come aquele pão de queijo, né? Quer dizer... Tem que mudar. Nós temos que entender, assim, essa gripe ela é fortíssima, né? Ela tem causado um transtorno muito grande no país. Se faz necessário, uma mudança de rotina. Até as igrejas estão adotando mudança na igreja. Não pode mais dar a mão aqui, então na hora de contar, todo mundo em pé, tal, sem dar a mão para o outro, enquanto não se achar uma saída para combater esse vírus. Vamos falar dos apoiadores agora, senão a gente não consegue pagar água mineral do TV Com, né? E o Antônio Carlos, Augusto, depois puxou minha orelha aqui, né? Então vamos falar da Alzan, né? Faça como meu amigo Nelson Rodrigues, Aldo Santos Pinto. Faça Alzan.
plano de assistência familiar. 3228 8000. Fale com o Fábio Garibe e se mantenha com assistência familiar. Ozan, www.ozan.com.br. E agora, na hora do almoço, vamos falar do Boqueirão Express Grill, do meu amigo Nelson. O Nelson, que é São Paulino, né? Tá aí esperançoso do São Paulo dar uma virada. O São Paulo ganhou do River Plate, né? Um jogo bonito, onde o São Paulo jogou muito bem. E também o Paulo, que é corintiano, né? Que não sei se, como a menina que não se identificou aqui, que acha que a Dilma é igual ao Corinthians, não sei se está torcendo para a Dilma. Como é que é o nome dela? Não falou aqui o nome dela, mas tá. Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89. Ali ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Você que está sem opção de almoço ou quer comer num lugar bacana, Boqueirão Express Grill. Clemente, tem uma pergunta aqui chegando, falando se o governo federal perdeu a guerra na saúde pública. Né? É do Wagner, do Boqueirão. Ele acha que o governo federal, os governos perderam a guerra perderam a guerra contra os vírus, bactérias. Perdeu, né? Eu acho que realmente não pode abaixar a guarda nunca. Você tem que estar sempre polarizado para a prevenção. Nós já comentamos isso algumas vezes. Ele escreveu bastante aqui, ele escreveu inclusive que o secretário, apesar do choro, na opinião dele, ter feito um governo ruim lá em São Vicente na época do Luca, né? Que foi secretário de saúde, segundo ele, que o Chioro era mais capacitado que esse atual secretário de saúde, que fala para a mulher pegar a zika antes de engravidar. Entendeu? Então, seja assaltado com pouco dinheiro, para quando você tiver com muito, você não ser assaltado, né? É um absurdo, né? Não, esse ministro Marcelo... Tem um loteamento de cargos, né? Loteamento de cargos, muito fraquinho, realmente. Eu acho que tem que ser alguém da área. Acho que o Chioro estava indo bem, né? O Chioro ia muito bem, é uma pessoa, inclusive, da cidade, uma pessoa esclarecida, inclusive um bom gestor, né? E ele tinha muita experiência, né? Muita experiência. O nosso amigo falou do governo Luca, mas fazem 20 anos, né? Na época que o Lula vinha tomar suquinho de maracujá com o Luca na Presidente Wilson, né? Faz 20 anos. Depois passou 2 governos do Márcio França, 2 do Tércio e agora estamos terminando do Billy. Já fazem aí quase 20 anos, não é isso, Luciano Batista? 20 anos. Luca Pedro, né? Luca Pedro, né? Mas a pergunta dele, se o governo perdeu a guerra, perdeu, sim. Perdeu. Porque é um governo que faz as coisas brincando. A mocinha que mandou a brincadeira do não vai ter golpe, né? Eu nem encaro como um golpe, né? Não é nem golpe, né? Aliás, se for até brincar, diz que a Dilma proibiu nas Olimpíadas. Eu estou perguntando para ela quem fala, mas ela não me respondeu. Ela está com uma foto com o filho bonito, tem um filho bonito, tem um rapaz bonito do lado dela, abraçada, mas ela não se identificou. É verdade. A Dilma proibiu agora nas Olimpíadas karatê, judô e boxe, porque ela falou que não vai ter golpe. Então não vai ter golpe. Mas na verdade não é um golpe, né? Mas olha só. Também a população pode achar que é golpe, você pegar um cara que está no governo para ver, você oferecer dinheiro para pessoas votarem. A população não acha que é golpe. O que o PT está fazendo para ficar no poder, a Dilma loteia ministérios importantíssimos. O ministro Marcelo, não tem a mínima condição de ser ministro da Saúde. Então, mas dão para o cara em nome de pegar um partido político. Então, se esquece que o Ministério da Saúde talvez seja o segundo mais importante, só perdendo para a educação, ou vice-versa. Vice-versa. Então, não pode brincar com essas coisas. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, não pode ser usado como moeda de troca para apoio político. É o que cuida da saúde. E você não recupera a saúde de quem perdeu. Como é que você recupera a saúde de quem perdeu? Brincam com o Ministério da Saúde, as pessoas estão morrendo nas filas por aí, porque o PT resolveu lotear o Ministério. Vem aqui, apoia aqui, vota contra que eu te dou um Ministério. Quer dizer, não pode brincar com o país. E isso estoura na ponta. Sabe qual é a ponta? A ponta é a população. Então, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais não podem lotear governo em nome de apoio político, de formação de base. Amigo, o Arthur é disparado o melhor de todos. Não é um gênio, mas é disparado o melhor de todos. Tem informação, trabalhou com isso, foi secretário foi secretário de São Bernardo do Campo, de saúde. Foi secretário de São Vicente. Mas São Vicente é 20 anos atrás. A gente não pode pegar o Luciano não pode pegar o Luciano Batista. Você está há quantos anos na política, Luciano? Nem lembro.
Eu estou com 52 anos de idade. Mas você começou a primeira vereança sua? A primeira vereança foi em 2000. Tem 16 anos de cargo. Você não pode pegar em 2001, analisar tudo que o Luciano fez e falar, puxa, mas aqui ele tremeu para dar um discurso. Pô, mas ele estava no começo. Sim. Quando o choro começou em São Vicente, o governo foi ruim. Muito ruim. Então a saúde, quando o governo é ruim, vai mal também, a educação também. Só que hoje... Mas hoje ele já está mais preparado, já fez outros cursos, já foi secretário em São Bernardo, quer dizer, ele se capacitou, né? Teve aqui em Santos também, no governo de Santos. Mas o que acontece? Mas ele não foi secretário, aquele foi diretor, né? Diretor também, mas pegou uma experiência na Secretaria de Saúde. É um filhote do Capistrano, né? Os governos... O senhor é um filhote do Capistrano, né? Eu diria que é um discípulo. Os governos têm que levar a coisa séria. Porque se não levar a sério, a gente pede para guerra, para gripe, para dengue, para tudo quanto é virose aí, o país está afundando. O João, nós temos que encerrar, o João do Saboal perguntou se o Sindicato de São Vicente é filiado à CUT, se a CUT é associada ao governo federal. Claro que é. E ele fala, então, se claro que é, seja respondendo... Não, que a CUT é associada ao governo federal. Ele falou, coitado dos trabalhadores de São Vicente, né? O João do Saboal, a opinião dele, sempre participa aqui. Eu digo assim, a CUT é associada 100% ao PT. Então, parabenizando o Clemente, o Odinei perguntou sobre a proximidade da entrevista, se a almofada do microfone podia acumular as gotículas. Foi o que o Clemente falou. Que também. Esse copo aqui é um Foment. Essa caneta, se eu tiver gripado aqui e devolver para mim para a secretária da TV Com, é um Foment. O microfone é a mesma coisa. Microfone. O Clemente se pegou agora para pagar o estacionamento aí na BNE, colocar pegar no troco, tiver contaminado, tudo faz parte de uma contaminação, não é isso? É isso. E o Luciano Batista, o Clemente já deu a dica. É ir na feira, comprar laranja, limão, em vez de tomar o refrigerante, toma suco, se fortalece, dorme bem, que é um preventivo contra as gripes, né? Clemente, foi muito boa a sua participação, parabenizar os seus funcionários de lá pelo atendimento que eu recebi. Obrigado, Espero contar com você outras vezes. Prazer em estar com o Luciano hoje aqui, discutindo. É pena que acabou até rápido, né? Porque é um bate-papo numa mesa. Bate-papo de amigos, como falou a Suzy. Como foi falado. Agradecer a você, telespectador, pela sua audiência, a toda a equipe. Um beijo especial, fiquem com Deus, até o próximo programa. Luciano Batista, o homem que mais aparece na TV e na rádio da Baixada Santista. Bondade sua, um abraço a todos os nossos telespectadores. Mandar um abraço para o Paulo Bonavides, para o Zé Geraldo Barbosa, que estão vendo o programa, para o Aldo Santos Pinto, Paulinho Macarrão, finalizando o programa, bom fim de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.